Olá, pessoal! Vamos começar então a apresentação do nosso trabalho, que é sobre crimes ambientais, a Lei 9.605 de 1998 e a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Começando então sobre a Lei Ambiental 9.605, ela vai versar sobre crimes contra a fauna, flora, poluição e outros crimes ambientais, crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e os crimes contra a administração ambiental. Nessa legislação foi utilizada uma técnica que se chama norma penal em branco. Isso porque, para você compreender alguns termos que são utilizados, você precisa de um conhecimento prévio de outras normas jurídicas do nosso ordenamento. Como, por exemplo, no artigo 35 da Lei 9.605, ele vai falar sobre explosivos e substâncias tóxicas, mas não define o que são essas substâncias e esses explosivos. Então, você precisa de um conhecimento prévio de outra norma jurídica que vai falar sobre eles. Além de tudo, essa legislação ela pretende prevenir danos e não necessariamente remediar eles. Então, é visto aqui como uma infração já a mera probabilidade de ocorrer um dano, ou seja, crimes de perigo. Além disso, o sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa, seja uma pessoa física, pessoa jurídica. Sobre as pessoas jurídicas a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Somente nos crimes contra a administração ambiental, que, por exemplo, o artigo 66 ou 67 são crimes próprios, ou seja, só podem ser praticados por funcionário público. Além disso, nessa legislação é possível ter concurso de pessoas. E além disso, é muito importante entender que aqui é necessário uma comprovação do elemento subjetivo da conduta, ou seja, precisa de dolo ou culpa, não sendo passível aqui uma responsabilidade objetiva, como a gente vê no direito civil. Agora, fazendo uma análise mais restrita da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, inicialmente, relevante pontuar que o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal prevê esse mandamento de criminalização, o que também é observado na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, da qual o Brasil é signatário. Isso tudo nos leva até o artigo 3º da Lei 9.605 de 98, onde está expresso essa responsabilidade penal das pessoas jurídicas, sendo, portanto, uma exceção à regra de que pessoa jurídica não comete crime e não pode ser responsabilizada penalmente. Partindo da leitura desse artigo anteriormente citado, é possível observar dois requisitos básicos para essa responsabilidade penal. O primeiro deles é que a conduta infratora tem que decorrer de decisão do representante legal do órgão colegiado, e o segundo requisito é que a conduta deve ser praticada no interesse da própria pessoa jurídica. Aqui eu achei interessante também pontuar esse posicionamento da Ana Paula Cruz, segundo a qual a pessoa jurídica jamais poderá ser partícipe do delito praticado por pessoa física. Ou ela é coautora ou ela é um instrumento. Por fim, trazendo algumas observações sobre o tema, sendo a primeira delas sobre a responsabilização criminal da pessoa jurídica de direito público. Hoje tem dois posicionamentos, o primeiro deles defendido por Nutt, por exemplo, que é possível a responsabilização criminal de pessoa jurídica de direito público. O segundo é que essa imposição de pena criminal à pessoa jurídica não teria sentido, uma vez que prejudicaria o povo. Posicionamento esse adotado por Vladimir Passos de Freitas. Terminando, falando um pouquinho sobre a teoria da dupla imputação necessária, teoria segundo a qual a responsabilidade da pessoa jurídica seria indissociável da responsabilidade da pessoa física que age em seu nome, que foi predominante no STJ durante um vasto período de tempo. Ela teve uma mudança de entendimento em 2013 do STF, segundo o qual essa teoria seria incompatível com o regime de responsabilização previsto na Constituição Federal, o que também levou à mudança de entendimento do STJ em 2015. Agora vamos falar um pouquinho sobre as sanções. Agora eu vou dar continuidade falando sobre o artigo 21 da Lei 9.605, que fala sobre as penas aplicáveis, isolada, cumulativamente ou alternativamente às pessoas jurídicas, sendo elas: a primeira seria a multa encontrada nos termos do artigo 18, que seria calculada seguindo os critérios do Código Penal. A segunda seria as restritivas de direito, nos termos do artigo 22. A terceira, a prestação de serviços à comunidade, encontrada no artigo 23. E ainda teríamos a opção de liquidação forçada da pessoa jurídica, que está no artigo 24. Ou seja, a pessoa jurídica constituída ou utilizada com o fim de facilitar, permitir
ou ocultar a prática de crime prevista nessa lei, seria liquidada de forma forçada. Ou seja, seu patrimônio seria perdido para o Fundo Penitenciário Nacional. É importante ainda lembrar que existe uma previsão legal no artigo 4º da Lei 9.605 sobre a desconsideração da personalidade jurídica, no caso em que essa personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, o que afasta o princípio do patrimônio da autonomia do patrimônio da sociedade, atingindo de forma direta os bens de seus sócios. E ainda no parágrafo único do mesmo artigo, reforça que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui o das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Vale ressaltar que já há entendimento pacífico do STJ e STF da desnecessidade da responsabilização simultânea da pessoa jurídica e física. A responsabilização penal da pessoa jurídica no Brasil é analisada sob o prisma de 3 principais correntes doutrinárias: a teoria da ficção, da realidade e a corrente híbrida. A teoria da ficção, sendo a mais tradicional, inadmite a pessoa jurídica como um sujeito ativo de direito penal, ao entender que ela não possui autonomia da vontade, por isso não pode ser responsabilizada penalmente. Já a teoria da realidade entende que a existência da pessoa jurídica é autônoma à pessoa natural e por isso ela pode sim ser responsabilizada. Já a corrente híbrida busca um consenso entre essas duas últimas, entendendo que de fato se trata de uma ficção jurídica, a pessoa jurídica, mas isso não é o suficiente para que ela não possa ser responsabilizada penalmente. O argumento da responsabilização penal tem crescido muito no direito brasileiro, principalmente diante dos últimos desastres ambientais, sob o argumento de que as pessoas jurídicas são as principais desenvolvedoras e os principais entes que lucram com a exploração do meio ambiente e mesmo assim são as principais causadoras de dano a ele. Apesar desse argumento ter crescido bastante nos últimos anos, é importante analisá-lo com cautela e criticidade. Desse modo, é importante entender que o Estado não deve permanecer inerte diante de abusos e violações ambientais cometidos por pessoas jurídicas, mas é importante pensar em que tipo de sanção será aplicado nesses atos. Nesse sentido, a responsabilidade penal da pessoa jurídica vai acabar por violar alguns princípios constitucionais importantes, como o da legalidade, o princípio da culpabilidade, da pessoalidade, da individualização e da proporcionalidade da pena. Ou seja, a pessoa jurídica, por não ter uma existência física, quem comete o ato é sempre uma pessoa natural que a representa. Por isso, não é possível analisar a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade de uma ficção jurídica. Assim, não existem elementos subjetivos para analisar o dolo ou a culpa da ação de uma pessoa jurídica. E também é importante entender que na responsabilização penal da pessoa jurídica, também é violado a intranscendência da pena, já que uma pena nunca deve passar da pessoa do condenado. Nesse sentido, é importante entender que as sanções cíveis e administrativas vão ser mais compatíveis com os princípios constitucionais nesses casos e é importante adequar a responsabilidade das pessoas jurídicas a essas duas sanções, já que elas compreendem melhor a natureza jurídica de quem praticou o ato. Para finalizar o trabalho, o nosso grupo pensou em pegar tudo que a gente veio trabalhando, algumas coisas que a gente veio trabalhando no trabalho, como os crimes ambientais e a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, e tentar aplicar isso em um caso concreto. Nesse caso, apesar de no Brasil a gente ter, infelizmente, diversos casos de crimes ambientais, a gente escolheu falar de um mais recente, que foi o rompimento da barragem em Brumadinho. A barragem que rompeu espalhou uma lama densa, cheia de detritos na cidade de Brumadinho, era de responsabilidade da empresa Vale. Então, aqui a gente consegue inserir a questão da responsabilidade da pessoa jurídica. Eu listei aqui quais foram os crimes ambientais observados. A gente pode ver que a conduta da empresa do rompimento se encaixa no artigo 29 dos crimes contra a fauna, do artigo 38 dos crimes contra a flora e também no artigo 54 de questão de poluição. Aqui está detalhado tudo que a gente pode ver, mas isso, apesar de ser algo extremamente importante, e fica um pouco de lado na hora que a gente vai analisar a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nesse caso, a gente analisou
de maneira bem breve, a denúncia do Ministério Público. E a gente foi possível perceber que a denúncia se deu em face a 16 réus, dentre os quais 2 eram pessoas jurídicas, que é a Vale S.A. e a Tuve Studio Boreal de Projetos e Consultoria LTDA, nome difícil de falar. Foram todos denunciados juntos, o que é algo que a gente viu que não é obrigatório, mas pode acontecer e foi esse o caso. E diferente das pessoas físicas, as penas para as pessoas jurídicas estão previstas no artigo 21 da Lei de Crimes Ambientais e podem ser a multa, a prestação de serviço à comunidade e as penas restritivas de direitos. Então, a gente consegue ver que de um crime ambiental foi encaixado na lei tudo certinho e as pessoas jurídicas foram punidas e foram denunciadas junto com as pessoas físicas. Obrigada.